Olá, tudo bem com você? O texto para nossa reflexão de hoje é Marcos capítulo 13, justamente o sermão profético que tem que ver com a volta de Cristo e alguns eventos relacionados com a destruição de Jerusalém no ano 70. E o texto começa com um discípulo mostrando para Jesus as construções bonitas de Jerusalém, o templo, e Jesus tristemente respondendo: "Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada." E ele se refere, claro, aqui ao evento que ocorreria dali algumas décadas, no ano 70, quando as tropas romanas destruíram completamente a cidade de Jerusalém. Além disso, mostra que Jesus não se impressiona com grandes construções, suntuosidade, né? Para ele, realmente, o que importa são as verdades eternas, aquilo que permanecerá para sempre. E Jesus, então, começa seu discurso misturando misericordiosamente eventos relacionados com a destruição de Jerusalém, um evento passado, e sua segunda vinda, um evento futuro. E por que ele faz isso? Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que ele fez isso realmente por misericórdia, porque se ele fosse bastante claro em relação à segunda vinda, os discípulos perceberiam que ainda estava longe no tempo e poderiam ficar desanimados ao constatar isso. A pergunta que Pedro, Tiago, João e André fazem a Cristo é: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Veja, eles pedem duas coisas aqui, né? E Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou, e enganarão a muitos. Ele fala então que haverá guerras, rumores de guerras, e diz que não devemos nos assustar, porque ainda não é o fim, porque ele se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Mas essas coisas são o princípio das dores. O interessante é constatar que a intensidade com que esses eventos vêm acontecendo, ela realmente chama muito a atenção. Cada vez mais terremotos ocorrendo pelo mundo, em lugares antes onde não havia terremotos, cada vez mais conflitos armados, fome, desolação, injustiças, enfim. Como disse Jesus, o princípio das dores. Ele fala então que temos que estar de sobreaviso, alguns serão presos, levados aos tribunais. É necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações, então esse se constitui verdadeiramente o último sinal, né, que antecede a volta de Cristo, a pregação do evangelho a todo mundo, para que ninguém se considere inocente, no sentido de que não foi avisado. Todos, antes da volta de Cristo, terão sido avisados de uma ou de outra forma, por meio de um livro, de um folheto, de um programa de TV, de rádio. Enfim, a mensagem de Cristo está sendo levada a todo mundo, a mensagem da volta de Jesus. E as pessoas então serão advertidas quanto a isso. E aqueles que forem levados aos tribunais, aqueles que tiverem que testemunhar diante de autoridades, é dito aqui, que é feita uma promessa, que não devem se preocupar com o que terão que dizer, porque o Espírito Santo os usará e colocará na boca deles as palavras que deverão ser ditas. Cristo adverte que sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui Jesus usa a mesma palavra que está lá em Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, a perseverança. É preciso perseverar, persistir, não se deixar levar por eventos desanimadores, permanecer firme na fé, firme na igreja e continuar aí até o fim, até a volta de Cristo. Aqui nos versos 14 em diante, ele fala sobre a grande tribulação e diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em casa, no eirado, não desça, e assim por diante. Cristo aqui usa a mesma expressão que está lá em Daniel capítulo 9, versos 26 e 27. O abominável da desolação, onde não deve estar, ou seja, em Jerusalém, especificamente no templo de Deus. E ele fala aqui no futuro. Isso é interessante, porque algumas pessoas
aplicam esse capítulo 9 e os versos 26 e 27 de Daniel a uma pessoa que aqui nesse tempo de Cristo já havia morrido fazia muito tempo, um homem chamado Antíoco Epifânio. Se fosse Antíoco, Jesus não usaria o verbo no futuro. Quando virdes, ele diria que já tinha acontecido. Portanto, a aplicação correta desse texto de Daniel, aplicada aqui por Jesus, no verso 14 de Marcos 13, se refere realmente à invasão das tropas romanas em Jerusalém, promovendo realmente a abominação ali na Cidade Santa. Jesus então diz assim: orai para que isso não suceda. Isso que é a invasão de Jerusalém, no ano 70. Orai para que isso não suceda no inverno. Lá em Mateus, no texto paralelo, ele fala ainda assim: orai para que não aconteça no inverno nem no sábado, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Ou seja, fugir no inverno, naquela região ali, realmente é muito frio, faz muito frio no inverno, e no sábado, dia em que eles estavam em casa celebrando o dia da criação, descansados com a família, né, guardando o sábado, seria realmente muito mais complicado fugir nesse dia. E um detalhe interessante é que 40 anos no futuro, Jesus vê seus seguidores ainda guardando o sábado. Se tivesse havido alguma mudança nesse dia, promovida por sua ressurreição, por exemplo, como dizem alguns, ele teria predito: orem, ou advertido: orem para que a fuga de vocês não seja no inverno, nem no domingo, por exemplo. Mas não, ele anteviu seus seguidores lá no futuro ainda sendo fiéis ao mandamento de Deus. Aqui há também uma referência à grande tribulação que ocorreu durante 1260 anos, o que está relatado lá em Apocalipse 12, e quando chegarmos ao Apocalipse, nós vamos estudar com mais detalhes. Se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja, se alguém disser para você que Jesus já veio de forma invisível, secreta ou coisa parecida, não acredite, porque a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus virá em glória e majestade. Há inúmeros textos que fazem referência a isso. Apocalipse 1,7 diz que todo olho o verá. Em Mateus é comparada a vinda de Cristo a um relâmpago que cruza o céu de ponta a ponta, e isso é muito evidente, é muito claro, né? A vinda de Cristo será visível, gloriosa. Então aqui é dito que se alguém falar para vocês algo contrário a isso, diferente disso, não acredite. Virão falsos cristos, virão falsos profetas, e alguns desses inclusive operarão milagres, prodígios. Então o milagre em si não é sinal de que essa pessoa possui a verdade. Não nos esqueçamos de que o inimigo de Deus, ele é um anjo poderoso e ele tem poder também para fazer coisas espantosas. Então o que determina realmente a verdade é a palavra de Deus. Se estamos de acordo com a palavra de Deus, com as verdades bíblicas. Cristo ainda diz: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, ou seja, dos quatro cantos da terra, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui Jesus se refere mais uma vez àquela tribulação de 1260 dias, que terminou em 1798. Após essa data, realmente aconteceram fenômenos interessantes que foram observados especialmente no hemisfério norte. O sol escureceu inexplicavelmente, a lua assumiu uma cor de sangue, as estrelas caíram do céu, foi uma chuva intensa de meteoritos naquela época, tudo na mesma época, assinalando para os que estavam atentos às profecias que realmente o cumprimento profético havia acontecido. Cristo depois, aqui no verso 30, faz uma afirmação que tem sido alvo de estudos e gerado alguma confusão, porque ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Muito certamente esta geração se refere àquelas pessoas que o ouviam e que estavam presentes em Jerusalém quando da invasão das tropas romanas. Então, realmente a geração de Cristo, aquela geração ali que estava escutando o sermão profético, muitos entre eles estavam vivos ainda quando Jerusalém foi destruída. E aqui, muito certamente, ele se refere então à destruição de Jerusalém especificamente, porque é óbvio,
que já faz 2000 anos que Cristo foi para o céu, voltou para o céu, e aquela geração já partiu há muito tempo, mas estavam vivos ainda por ocasião da destruição de Jerusalém. Verso 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Naturalmente que Jesus aqui se refere ao Filho na sua condição humana, tendo os seus poderes divinos cobertos pela carne. Como diz lá em Filipenses, ele se esvaziou da sua divindade. Então, enquanto estava na terra, Jesus de fato não sabia o dia da sua vinda, o que certamente agora ele sabe porque reassumiu sua posição divina lá no trono celestial. Ninguém sabe. Portanto, se alguém disser que sabe a data da vinda de Cristo, vier com alguns cálculos mirabolantes proféticos, não acredite, porque a Bíblia é muito clara em nos dizer que o dia da volta de Cristo não nos pertence saber. E Deus fez assim justamente para que nós mantenhamos constantemente um senso de urgência. Se alguns seres humanos soubessem do dia da volta de Cristo, talvez eles postergassem, adiassem o preparo até pouco antes desse evento. Mas Deus não quer que nós vivamos desse jeito, Ele quer que nós realmente estejamos preparados dia após dia, até porque, se pensarmos bem, a vida é muito mais urgente do que isso. Podemos morrer hoje, podemos morrer amanhã, e aí como é que estará a nossa situação diante de Deus? Para aqueles que morrem, a morte é como um sono. O próximo evento de que eles participarão será justamente a volta de Jesus. E aí, a situação da pessoa já foi decidida antes de sua morte. Então, na verdade, é muito mais urgente do que a gente pensa. Além disso, vamos pensar assim: quantos anos restam de vida para você? Se você tem cerca de 40 anos, como eu, temos mais 40 anos pela frente, talvez? Esses 40 anos que você já viveu não passaram rápido? Então imagine os próximos 40 anos. Na verdade, a vida é curta e passa muito rápido. Quando nos dermos conta, Cristo terá voltado. Todo ser humano tem que esperar apenas o tempo de uma vida, no máximo. E isso é muito pouco, não é verdade? Mas os sinais realmente apontam para a brevidade da volta de Jesus e temos que estar preparados todos os dias, porque não sabemos o dia nem a hora em que Cristo voltará. E o capítulo termina com a tônica de todo esse capítulo, ao Jesus usar 2 vezes o verbo vigiar. Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, veja, mais uma vez, não sabemos quando, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo-vos a todos: vigiai. Então, como eu disse, a tônica do capítulo é vigilância. Eu gostaria de adicionar um detalhe aqui, a dupla vigilância. Não basta estarmos atentos aos sinais que nos rodeiam, aos noticiários, aos eventos mundiais que apontam realmente para a volta de Jesus, e, no entanto, não estar atentos à nossa condição espiritual. Portanto, a vigilância tem que ser externa e interna. Como está o seu coração nesse momento? Se Cristo voltasse daqui a poucos dias, você estaria pronto para subir com Ele? Você estaria preparado para a vida eterna? Essa é a grande pergunta da vida. Estamos prontos para encontrar Jesus? Ele oferece a você a salvação nesse dia. Aceite a salvação de Cristo. Ele está voltando e quer que você esteja preparado para a verdadeira vida que será nossa em breve. Este mundo é um pesadelo, nós vamos acordar em breve dele. A vida eterna é a vida real que Deus prometeu aos seus filhos. Eu sou Michelson Borges, sou pastor, jornalista, editor da Casa Publicadora Brasileira e desejo a você um dia muito abençoado na presença de Deus e com a esperança da volta de Cristo ardendo todos os dias em nosso coração. Um grande abraço para você.